Oiê, seja bem-vindo a esse primeiro episódio do nosso podcast Pode Desabafar. E hoje eu trago um assunto muito importante, um desabafo. Que aqui vocês vão ver que é sempre um espaço de desabafo, de risos, de lágrimas, e espero que não ocorra lágrimas tão cedo, mas acaba que vai ocorrer. Seja bem-vindo ao meu podcast, esse é o Pode Desabafar. Meu nome é Júlia Bárbara e eu falo de muita coisa. Mentira, eu não falo de muita coisa, né? Eu falo sobre empreendedorismo, eu falo sobre marketing e eu falo sobre saúde mental. Esse podcast começou com ideia, vozes e fontes da minha cabeça, uma forma de desabafar, mas sabendo que o meu desabafo pode servir para alguém. E às vezes esse alguém vai chegar até mim e isso vai servir de conteúdo para nós. Eu sei que tem muita gente fazendo podcast hoje em dia, tem muita gente fazendo curso e são assuntos que eu quero trazer aqui para vocês também. Mas se uma ou duas pessoas estiver escutando esse áudio, eu sei que pra mim já vai ser, tipo assim, de grande valia. Já vai ser algo que vai aquecer meu coraçãozinho. Porque uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada é que se a gente consegue modificar e tocar alguém com as nossas palavras ou com as nossas ações, isso vale mais do que 100 mil ouvintes. Mas claro, eu não vou achar ruim de forma alguma e quero que isso atraia, sim, muitos ouvintes para poder estar compartilhando essas ideias, esses desabafos com vocês. O primeiro episódio, e não muito... Eu acho que eu tô nervosa, gente, porque a câmera... Tem duas câmeras aqui comigo e eu sempre não faço as coisas sozinha. Eu sempre tenho o meu marido junto a mim. A gente sempre começou essa caminhada nós dois juntos e eu sozinha falando com a câmera enquanto ele grava os bastidores no fundo. É como se eu estivesse no ao vivo, né? E é algo que eu vou falar também, que é sobre a comunicação. Enfim... Sem muita enrolação e o TDAH vindo estando presente nesse primeiro episódio, hoje eu vou falar das coisas que o diploma não comprova. Isso mesmo, das coisas que o diploma de uma faculdade ou de um curso técnico não conseguem comprovar, tá? Por que eu trouxe esse assunto à tona? Principalmente já trazendo o motivo de eu estar criando esse podcast com vocês, do motivo de estar desabafando. Porque eu sempre ouvi das pessoas que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, que eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de conversar, enfim. E é uma habilidade que um diploma não comprova, né? Porque eu não sou formada em jornalismo, eu não fiz curso para ter uma didática, para ter uma fala. Muito pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa das artes cênicas e é algo que envolve a minha personalidade, é algo que envolve coisas da minha história. E se você se identifica com o que eu tô falando, você pode ficar e se aconchegar nesse cantinho, porque é esse o motivo de te trazer para ser o meu ou a minha ouvinte, tá bom? E, vindo neste assunto, desse desabafo das coisas que o diploma não comprova, são muitas habilidades que a gente adquire no decorrer da vida, a gente aprende com pessoas que nada e nenhum curso pode trazer para você. São as nossas vivências que vão trazer isso para nós. E assim como eu tô trazendo aqui uma habilidade, super incrível, que é a comunicação ou é o ato de desabafar. E até um pouco de ironia, porque eu sou o tipo de pessoa que costuma guardar tudo pra mim e raramente o desabafo. Eu realmente preciso ter muita intimidade ou tem que ser muito válido pra eu trazer isso à tona. Meu esposo tá aqui, ele pode, como se diz, comprovar isso, porque eu... um dedinho pra quem estiver assistindo o vídeo. Porque eu sou uma pessoa que não desabafa com facilidade. Então eu falo que esse podcast, claro, ele tem um intuito de marketing, ele tem um intuito comercial, mas também é uma forma válida para mim de desabafar, né? De trazer coisas que eu tenho vontade de conversar e que às vezes eu não sou compreendida, mas também é uma forma de que o meu desabafo pode servir para alguém, certo? Então essa é uma habilidade que um diploma não pode comprovar, porque hoje eu estou me formando em marketing e eu posso dizer para vocês que um curso que eu fiz recente, né? Estou formando em marketing, mas já fiz um pequeno curso de gestão avançada de marketing. E tudo que eu aprendi nesse curso são coisas que eu já sabia, né? São coisas que, da minha curiosidade, das minhas vivências, são coisas que eu já sabia. E eu precisava daquele diploma para comprovar, para validar o meu conhecimento. Porque tem muitas habilidades que a gente possui, que você possui, que às vezes um diploma não vai comprovar, né? Assim como a gente fala sobre empatia, sobre cuidado e carinho, são coisas que o diploma não comprova.
ou outras habilidades extras, como essa eu tenho de comunicação, ou às vezes de planejamento. São coisas que eu não tenho um curso, mas há uma necessidade de comprovação, e até entendo, não quero criticar o sistema que a gente vive hoje. É uma forma das empresas, enfim, onde quer que você vai trabalhar, consigam validar aquilo que você sabe, né? E claro que na prática é onde você realmente vai mostrar a sua habilidade ou não. Então, não é criticando o sistema, mas é um desabafo, né? Que são habilidades que a gente possui e que muitas das vezes elas não precisam de uma faculdade, certo? E vindo nesse exemplo das coisas que o diploma não comprova, eu sou professora de dança. Além de trabalhar com design e marketing, eu também sou professora de dança. E vamos voltar aqui, às vezes você vai se conectar comigo nessa questão. Quando eu era criança, eu comecei a dançar desde muito cedo, né? Com 5, 6 anos de idade, eu entrei na área da dança. E por muitas vezes eu queria aquilo para minha vida, né? Eu queria aquilo como uma profissão, como algo que eu teria recursos para viver, né? Se é que vocês me entendem. E por muitas das vezes, por ser uma área que é das artes, eu falo que eu fui negligenciada nesse sentido de que, tu vai mexer com dança, isso não dá dinheiro. Tu vai, como se diz, tu vai passar fome para mexer com isso, vai escolher uma profissão para tu seguir. Então, muito era me cobrado para, como se diz, eu precisava de uma profissão, mas que profissão era essa? Que precisava comprovar que aquilo me daria dinheiro. Não sei se vocês me entendem essa minha reflexão. E, pois bem, dentro da minha trajetória da vida, que eu quero trazer, sim, para vocês em um episódio, sobre como eu cheguei ao marketing entre os trancos e barrancos. Mas o que eu quero trazer para vocês é que, sim, hoje eu trabalho com dança e realmente não dá dinheiro. Mas o que eu quero trazer para vocês dessas habilidades? Eu não me formei em dança, foi coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida. Foi me inspirando em professores, foi tendo conversas, foi tendo vivências. E eu falo que isso é muito válido, gente, né? Porque às vezes a gente fica assim, procurando cursos para comprovar e enriquecer o nosso currículo, mas tem coisas que não é só o curso em si que vai te dar essa habilidade. Por exemplo, eu mesma já fiz 2 a 3 faculdades e não terminei. Mas tudo que eu vivenciei nesse período foi válido para mim e construiu coisas dentro de mim, né? Empatia, cuidado, carinho, o que fazer e o que não fazer. E hoje, trazendo esse exemplo da dança para vocês, sobre essas coisas que dão ou não dão dinheiro, coisas que o diploma não comprova, é muito do que eu estou fazendo aqui com vocês nesse podcast, que seja 1 ou 2 pessoas, mas se eu fizer a diferença na vida de alguém, dinheiro nenhum é capaz de pagar isso, né? Uma transformação na vida de alguém. E esse é um dos motivos, né, de eu estar aqui com esse podcast, desabafando com vocês, né? Gente, não entendam como reclamação, mas tem hora que faz parte, né, da vida a gente reclamar, a gente precisa jogar pra fora algumas coisas e alguém vai se identificar, tá? Eu não sou uma monja ou uma psicóloga e não tenho propriedade para dar técnicas nesse sentido, mas talvez palavras que eu vou dizer aqui vão fazer sentido para você, vão te auxiliar de alguma forma, e esse é o meu objetivo principal nesse espaço. E voltando ao assunto sobre dança, olha aí, o TDAH, né, gente? Vai e volta no assunto, mas eu espero que vocês estejam entendendo o meu raciocínio, tá? Amor, tá dando pra entender o raciocínio? Ai, que ótimo, fico feliz, tá? Pra quem não tá assistindo o vídeo ou tá só ouvindo, o Luciano tá aqui por trás das câmeras, que é meu esposo, meu marido, que cuida de toda essa estrutura aqui pra isso acontecer e vai editar também, né? Linda essa estrutura, por sinal. E do que eu estava voltando a este assunto de dança. Ai, gente, acontece, né? A gente vai e volta no assunto sem problema. Mas é sobre essas transformações que a gente faz na vida de alguém. Então, o que eu quero dizer com esse contexto, com esse título, se você está aqui, né, ouvindo, é que muitas das vezes a gente vai esperar a gente concluir algo, ou a gente ter, claro, né, a gente precisa sim certificar-nos, né, a gente precisa ter autoridade para falar de certos assuntos, né, um exemplo, se você atua na área da saúde, você precisa concluir aquele curso
para que você tenha autoridade, para que você tenha confiança para executar o seu trabalho, certo? Mas há outras coisas, outras habilidades que eu falo para vocês, principalmente hoje, na era do digital, que muita gente está indo aí, se inserindo nos meios, né, nas plataformas, na criação de conteúdo, muitas vezes deixa de fazer por medo ou insegurança, né? Muitas das vezes deixa de fazer por medo do que as outras pessoas vão falar. E eu sou um exemplo disso, por isso que eu te falo, eu não sou uma monja linda, maravilhosa, que vai te dizer coisas que você tem que fazer e que eu também talvez não faça. Gente, eu tive uma puta de uma insegurança para executar esse primeiro episódio, esse primeiro podcast. Me chegou até assim, me dá calafrios quando eu vi o meu esposo montando toda a estrutura para que eu viesse aqui falar para vocês. Mas eu me apeguei no sentido de que o que eu estou fazendo, o que eu estou falando vai modificar a vida de alguém. Com certeza vou me criticar? Com certeza eu vou me criticar quando eu ver esse episódio, quando eu ver as minhas falas e ver que às vezes não teve contexto nenhum. Mas às vezes alguém vai olhar, escutar isso e vai falar, gente, nossa, realmente nunca tinha parado para pensar, né, tipo assim, nessa situação. Então, é isso, gente. É sobre isso e tá tudo bem. Uma pausa para tomar uma água. Então, sobre essa questão de a gente ter que esperar que as coisas aconteçam no sentido, não vou fazer esse podcast porque eu sinto que eu não tô preparada, eu não tenho propriedade para falar de certo assunto. Tá, ok, realmente, tem coisas que a gente precisa estudar. Mas principalmente vindo nesse quesito de criação de conteúdo, nesses meios digitais, que é o que eu vivencio, muitas das vezes, e eu me parei para perguntar, eu falei com meu esposo, já tem o quê? Eu acho que 1 mês ou 2 meses que eu já tinha criado essa ideia de ter um podcast e não executava, né? Sempre com medo, sempre pensando no que eu precisava fazer, qual era o próximo passo, se eu tinha que transformar isso em algo comercial ou não. E eu falei, cara, vamos deixar acontecer, né? Se for para ser algo comercial, se as pessoas verem a oportunidade no meu negócio, porque eu sou uma pessoa, eu tenho um espaço, e se as pessoas verem a necessidade de trazer a marca delas para cá, ok. Se não, vai ser só um canal de desabafo, sou só eu criando, sou só eu desabafando, ok, válido. Mas é aquela coisa, eu tentei, eu estou fazendo, né? Porque eu carrego muito isso comigo de que, e se eu me arrepender? E se hoje for o meu último dia? O que eu quero transformar na vida das pessoas? E nem tudo é sobre dinheiro. Claro, gente, tem hora que, assim, um Pix de 6 mil na conta facilitaria muitas coisas na vida. Isso aí a gente não pode negar. Mas transformar vidas, gente, não tem nada, nem dinheiro, nem diploma, que pague a transformação que a gente causa na vida das pessoas, certo? E eu tô sempre dando muita ênfase nessa questão de diploma porque eu falo que eu sou inimiga da faculdade, né? Eu acho que é a primeira vez que eu estou, de fato, conseguindo concluir um curso. Palmas pra mim. E outro assunto que eu quero trazer é que, tipo assim, tem muitas pessoas que se sentem brilhantes demais e às vezes a gente se sente mais ou menos. E tá tudo certo ser uma pessoa mais ou menos. Mais ou menos que eu falo no sentido não de ser uma pessoa que fica em cima do muro, mas é uma pessoa que não quer estar exposta, como eu estou aqui, na cara de pau, falando pra vocês, vocês aí escutando a minha voz, vocês vendo o meu vídeo. Tem gente que não vai conseguir ser assim e tá tudo certo, né? Mas seja o meio que você está, se você está com vontade de fazer algo e está sendo impedido, você mesmo está se impedindo de começar algo por medo do que as pessoas vão dizer, pode parar por aí. Faça como eu, cara de pau, comece, que seja 1 ou 2 pessoas que fizeram ouvir ou executar aquilo que você está, enfim, está na sua mente, só comece, né? Não é fácil, né? Eu tive vontade de, tipo assim, de falar pro você, amor, para de gravar, eu tô sem coragem pra continuar ou pra fazer o que eu vim fazer aqui nesse momento, que é gravar. Porque as pessoas se confundem muito, e eu vou falar sobre a minha vivência. Eu sou uma pessoa comunicativa. Beleza, tá fluindo aqui o podcast. Mas nem sempre. Nem sempre uma pessoa que é do meio da comunicação vai ser sempre uma pessoa muito comunicativa. Às vezes eu fico mais isolada na minha. E esse foi o meu medo de quando eu dei a iniciativa, que eu dei o start nesse projeto, que é o Pode Desabafar. Que eu falei, gente, as pessoas vão ver, vão me ouvir e vão achar que eu sempre vou ser essa pessoa
muito comunicativa ou muito faladora. E pra quem realmente é do meu meio de convívio, gente, eu não sou essa pessoa que fala muito, tá? Às vezes, eu vou ficar calada, porque eu sei me colocar no meu lugar. Porque esse podcast eu falo que é até um pouco egoísta, porque são coisas que eu tenho vontade de conversar com alguém, enfim. Mas às vezes a pessoa não quer me ouvir, a pessoa dá sinais, se é que você me entende. Então eu falo que é um meio egoísta de eu conseguir falar tudo que eu quero falar, mas nem sempre eu vou ser assim e tá tudo certo, tá bom? Então se você me parar na rua e achar que eu vou, assim, conversar com você durante 20 minutos, você está completamente enganado. Normalmente eu vou tá querendo, assim, estar no meu mundinho, no meu mundo da lua e não vou querer papo, né? Se eu comecei a gravar esse podcast hoje é porque hoje eu estou afim de falar aos ventos e falar por horas e minutos. O meu esposo já tá, assim, se derretendo de calor ali. E eu espero que a gente tá, assim, já encerrando este episódio, tá bom, amor? Eu sei que você está se derretendo. Mas, enfim, é sobre isso e tá tudo bem. Esse foi o desabafo de hoje, tá? Há coisas que o diploma não vai comprovar, seja a sua empatia, seja o seu cuidado, seja a sua comunicação, a sua forma de ser uma pessoa que está super com humor elevado. E se você tem vontade de gravar materiais para o TikTok, para o Instagram, comece, simplesmente comece. As pessoas não vão fazer por você. A gente se preocupa tanto com a fala do outro, do que a gente faz ou deixa de fazer, e esquece que é a nossa vida, é o nosso caminho. Foi por isso, na cara de pau mesmo, que eu criei esse podcast, esse Pode Desabafar. E eu espero que vocês fiquem aqui comigo durante os outros episódios que vão decorrer. Eu espero que eu consiga manter aí pelo menos um episódiozinho na semana. Nem sempre terá vídeo, né? Porque eu vou estar querendo, tipo assim, vou estar meio descabelada, vou só querer sentar, pegar o microfone e decorrer aqui, ó, falar por horas e minutos, enfim. Às vezes o assunto vai ser curto, às vezes não. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado de estar aqui neste espaço comigo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, né? A gente vai estar hospedando esse áudio na plataforma do Spotify, alguns trechos no meu Instagram, para que a gente consiga trazer mais ouvintes e também, quem sabe, trazer pessoas para estar aqui conversando, desabafando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado deste espaço, tá? Vocês terem ficado aqui comigo e esse foi o Pode Desabafar, o nosso primeiro episódio. Um beijo e até mais!